Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, o seu podcast sobre preços agropecuários. O assunto de hoje é o escoamento da safra e os desafios logísticos. Eu sou Amanda Rosa, assessora técnica do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje estamos aqui com Edeon Vaz Ferreira, administrador de empresas, diretor executivo do Movimento Pro Logística de Mato Grosso e consultor da diretoria da AproSoja. Seja bem-vindo, Edeon. Muito obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui na CNA. Então, hoje a gente já tem um panorama melhor de como está sendo a safra dentro da porteira. A gente sabe que a produção não está sendo recorde, o El Niño afetou a safra, mas como é que está fora da porteira o nosso escoamento? Tem algum fator específico dessa safra que é novidade, que afeta o escoamento? Esse ano nós vamos ter uma safra um pouco menor do que a safra anterior. E o ano passado nós chegamos a ter problemas. Analisando todos os portos, está fluindo bem o embarque para exportação. Os corredores estão bem. Se a gente considerar, por exemplo, de Mato Grosso, pela BR-364 até o Madeira, até Porto Velho, até o Rio Madeira, a BR-163 até o Rio Tapajós e o acesso à ferrovia que liga Mato Grosso até o Porto de Itaqui, ele tem esse conjunto de corredores estão funcionando bem. Nós fizemos agora recentemente um estradeiro pela BR-163, que nos mostrou que a rodovia está suportando bem o tráfego. Temos alguns limitantes no acesso a Miritituba, Itapacurá, que precisa melhorar. Temos informação da concessionária que agora, até dezembro, o acesso de Miritituba vai estar equacionado. Então, assim, o que tem alguma dúvida está sendo corrigido. Então, eu diria que nós não vamos ter problema de escoamento da safra. Então, para esse ano está um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe que sempre tem os desafios da logística. Comentar um pouco sobre eles, o que mudariam esses desafios? Os desafios que nós temos da logística é o custo. Tá? É o custo porque é ele que vai direto na renda do produtor. O custo do frete, ele só será favorável ao produtor quando nós tivermos mais investimentos em ferrovias e em hidrovias, que são os dois modos de transporte mais baratos do que o rodoviário. O Brasil é um dos únicos países do mundo que ele utiliza o modo rodoviário para transportar safra a mais de 2.000 quilômetros, como é o caso do Mato Grosso. Então isso prejudica o que a gente fala, o produtor é muito competente da porteira para dentro, mas tem problema da porteira para fora. É exatamente isso. É o modo de transporte que é utilizado, que é o rodoviário, que é muito mais caro. Somando a isso a questão de nós precisamos de ferrovia, precisamos de explorar melhor as nossas hidrovias, ou implantar as hidrovias, que na verdade são rios que se navegam, não são hidrovias, nós precisamos também de ampliar a capacidade portuária. Então, nós estamos fazendo uma análise lá em Miritituba, ali já está. Se as empresas não investirem na ampliação de suas capacidades, nós podemos ter problema nos próximos anos. Né? Já comunicamos isso ao Ministério de Portos, já conversamos com as trades que são proprietárias dessas estruturas, empresas de logística também que estão trabalhando lá no Rio Tapajós. Não me preocupa muito o Madeira. O Madeira está sob controle, tem estrutura sobrando, mas Miritituba está faltando. Então nós precisamos melhorar. Então eu diria o seguinte: quais são os entraves que a gente está vendo daqui para frente? Os entraves que nós estamos vendo
a necessidade de melhoria na BR-364, a continuidade da melhoria na BR-163, a recuperação e melhoria da BR-158, que a produção do Mato Grosso, ela sobe pela BR-158 até Redenção e de lá, através de Colinas, no Tocantins, chega na Ferrovia Norte-Sul. E só ali que ele acessa a ferrovia. Então, essas melhorias, à medida que a gente vai melhorando, a gente vai reduzindo o custo. Porque o caminhão passa a fazer viagens mais rápidas, né? O transit time diminui, e aí você passa a ter uma condição melhor e favorável à redução do custo do frete. Então, se a gente somar isso, implantação de novas ferrovias está acontecendo, implantação de hidrovias, é um plano do governo, a melhoria nas rodovias, a gente vai conseguir, nesse conjunto, reduzir o custo do frete. E a diversificação dos modais, além dessa questão de dar uma segurança logística muito maior, dar mais opção aos produtores, tem uma previsão de redução de custos, caso isso seja concretizado, também tem um fator de sustentabilidade muito importante, né? Tem modais que a gente já sabe que são mais sustentáveis que o rodoviário, a gente acaba criando novas alternativas dentro desse cenário, né? Então, os nossos desafios, além dessa melhora nas rodovias, também é essa diversificação. Com certeza. Nós temos o modo, por exemplo, hidroviário, que é o mais econômico e ecológico que existe, né? Você tem hoje comboios navegando no rio Tapajós com 35 barcaças, ou seja, 70 mil toneladas, impulsionada por 2 motores. Então isso é extremamente sustentável, né? A ferrovia, a implantação, por exemplo, da Ferrogrão, que liga Sinop a Miritituba, ele vai possibilitar uma economia e a redução de impactos ambientais fantástico. Por quê? Um exemplo, um comboio que vai trafegar na BR, na ferrovia, na Ferrogrão, vão ser comboios de 120 vagões. Cada vagão com 100 toneladas. Então, cada comboio vai transportar 12 mil toneladas. 12 mil toneladas é mais ou menos o equivalente a 400 caminhões, né? Então, isso você tem uma ação de melhoria, de redução do impacto no meio ambiente e passa a ser muito mais sustentável, né? Então, a sustentabilidade, ela tem que estar no farol de todas essas ações que a gente está trabalhando. Com certeza, né? E ainda beneficia o produtor rural enquanto isso. E você comentou um pouco sobre os avanços que a gente tem tendo aí na implementação de ferrovias. Gostaria de comentar um pouco sobre quais são os planos para o futuro? Hoje nós já temos em obra a Ferronorte, que liga Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, vai ter um ramal para Cuiabá, já está em obra, né? A previsão de chegar em Lucas é 2030, porque é uma ferrovia extensa, vai dar 700 quilômetros. A FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que ela está sendo construída da Ferrovia Norte-Sul em Mara Rosa, em Goiás, até Água Boa, no Mato Grosso. Ela também está em obra, deve ficar pronta em 2028. Os estudos da Ferrogrão estão avançando, né? Ficou parado em função de ação no Supremo Tribunal. Então, essa fase ainda está sub júdice, mas ela, pelo menos, foi autorizada a continuidade dos estudos, né? Inclusive, nós vamos ter um seminário 7 e 8 de maio em Santarém, onde um grupo de trabalho que foi formado no Ministério dos Transportes vai estar mostrando os resultados das ações desse grupo de trabalho até agora, né? Acho que é bastante importante a presença de produtores do Mato Grosso, do Pará,
nesse evento? Nós temos que mostrar ao poder público a presença do produtor e a necessidade que o produtor tem dessa ferrovia. A Ferrogrão, ela vai ser o grande balizador de preço no Brasil, né? Por quê? Porque ela é uma ferrovia de alta performance, é uma ferrovia que vai causar muito pouco impacto ambiental, embora falem que o contrário, mas ela vai provocar muito pouco impacto ambiental, uma vez que 95% dela vai estar muito próximo da faixa de domínio da BR-163, né? Então isso é importante. A FIOL, que liga Ilhéus até a região do oeste, região de agricultura do oeste baiano, do oeste da Bahia. O governo está um pouco devagar, mas está em obra. A empresa que ganhou a concessão de Caetité até Ilhéus se comprometeu até 2027 concluir esse trecho. Então, assim, as coisas estão andando. É que a infraestrutura, ela é demorada, né? E a necessidade do setor produtivo é para ontem, né? Então, essa história fica um pouco complicada. E o grande entrave que nós temos no desenvolvimento de qualquer obra no Brasil é licenciamento ambiental, né? Então, no licenciamento ambiental, você tem a questão das áreas de preservação, os parques nacionais, as áreas de preservação, mas você também tem as terras indígenas. Aí já envolve a FUNAI, já envolve estudo de componente indígena, onde o índio quer aquela rodovia, a FUNAI não quer aquela rodovia, por uma questão antropológica, né? Então, tudo isso é um complicador no Brasil, né? Até parece que o Brasil foi feito para não dar certo. Então, nós temos que mudar isso, nós temos que ter um foco de crescimento do país, de desenvolvimento com sustentabilidade. Nós não estamos querendo desmatar de qualquer forma, mas, por exemplo, uma Ferrogrão ligando Sinop a Miritituba é uma ferrovia que ela vai reduzir o impacto nas áreas laterais, porque quando você faz uma rodovia, você acaba criando acessos e isso vai desmatando nas laterais. A ferrovia é ponto a ponto, então ela não permite isso, né? Então, diferentemente do que muita gente fala, a ferrovia ela é um limitador da ampliação do desmatamento e não provocador do desmatamento. Pensar no que acontece depois que a rodovia já existe, Exatamente. né? Claro que existe um impacto de construção, mas depois, né, o que acontece em termos de sustentabilidade vale muito a pena, né? E quando a gente pensa no que já existe agora, as tecnologias que já são disponíveis para o produtor, que geram aí uma segurança logística, que podem facilitar nesse processo, o que a gente tem? Na verdade, assim, o produtor, ele não transporta, tá? Quem transporta são as trades. Embora a gente, ao longo de anos, vem conversando com os produtores para que eles se envolvam mais na logística, mas ainda existe um pouco de resistência deles. Através das cooperativas que estão sendo criadas, existe a possibilidade de mudança disso. Mas o produtor diretamente, nem os megaprodutores fazem a própria logística, né? O que eu sempre defendo é que o produtor não precisa ficar preocupado em exportar, mas ele tem que ficar preocupado em colocar o produto no navio. Hoje você já tem todas as ferramentas para isso, né? Então, se o produtor quiser fazer a sua própria logística, existem hoje ferramentas que permitem contratação de frete, monitoramento de carga, contratação do frete hidroviário. Ele faz tudo isso da fazenda dele, né? Não precisa se deslocar para nada. Então, nós hoje, o sistema de transporte hoje está bastante instrumentalizado e que permite fazer todo esse monitoramento, contratação, etc. Basta que o produtor queira,
né? E isso está sendo usado, obviamente, pelas trades. As trades fazem isso. E a gente sabe que a trade ela tem o rendimento dela, o lucro dela, está muito ligado à logística. A compra e venda do produto, a margem é pequena, mas ela engorda essa margem no momento que ela faz a logística. Certeza, né? Às vezes dá a impressão de que esses desafios logísticos que a gente tem acabam afastando um pouco o produtor, né? Tem um certo receio de o que vai acontecer se eu fizer sozinho e se alguma coisa der errado, e acaba que você tem uma diminuição da margem, né? Exatamente. Hoje você tem tipos de organizações. Você não precisa criar uma cooperativa. Você pode fazer um pool de produtores, né? Juntamos aqui nós 4, nós 3, nós 5, nós 10, fazemos volume e entregamos, né? E o produtor fica muito preocupado com exportação, carta de crédito, banco, essas coisas, ele não precisa se envolver nisso. Se ele quiser fazer, também tem ferramentas para isso, né? Mas assim, o produtor, o envolvimento do produtor na logística é extremamente importante. É muito interessante a gente ver como que o agro vai avançando dentro e fora da porteira, né? Com certeza. A gente está chegando aí no final do nosso episódio. Agradeço muito pela sua participação. Queria saber se tem alguma mensagem que gostaria de deixar, um comentário final, expectativas aí para essa safra. A mensagem que eu deixo, além de ser para o produtor, também é para o parlamentar. Nós precisamos aprovar o licenciamento ambiental. Existe um projeto, está no Senado, e esse projeto precisa ser votado da mesma forma que saiu da Câmara. Esse projeto vai facilitar muito o andamento das obras que nós precisamos no Brasil. A gente tem trabalhado muito por isso aqui também. Muito obrigada, Edeon. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Aos que nos ouvem, obrigado pela audiência. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, um podcast do Sistema CNA Senar.